Boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos e vamos nos colocar sempre em condição de paciente diante dos seus médicos, que começam, a partir de agora, a ir nos socorrendo, tentando abrandar os nossos sofrimentos físicos, as nossas muitas dores e também aquelas outras dores que os remédios não aliviam, as dores da alma. E para que nós nos coloquemos como pacientes seguros e agradecidos pela medicação que será inoculada em cada um de nós, vamos esquecendo os problemas do mundo material, das nossas vidas cotidianas, para que possamos oferecer condições de assimilação dos remédios fluídicos que estão sendo inoculados em cada um de nós. Nossa irmã Jace fará a leitura do texto de hoje. Boa tarde. A leitura é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores, e ai daquele que dorme, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade e desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando à morte. No entanto,
Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Uma boa palestra para todos nós. Obrigada. O estudo de hoje será feito pela nossa irmã Sônia, que se debruçou sobre os itens de 9 a 18 do capítulo 23, Estranha Moral, onde ela vai nos fazer entender essas palavras de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Estão me ouvindo bem agora? É engraçado, né? Estava até comentando com a Nelly, que faz o nosso calendário de palestra. Eu estou tendo, eu acho que muita acompanhamento espiritual de ótima qualidade. Porque sempre, eu acho que é a terceira palestra, ou eu entro para começar, ou eu entro para fechar. Vocês vão me perguntar, o que é melhor, Sônia, fechar ou começar? Começar não é muito ruim, porque se eu falei alguma bobagem, ou se eu não falei tudo muito bem falado, os outros vão esclarecendo. Eu só lanço o foguete, mas o foguete sai ao ar com as palavras dos nossos próximos palestrantes. Hoje, há 2 palestras, e vem a terceira aí, com o mesmo propósito, eu fecho. Que responsabilidade, né? Fechar, encerrar mais um capítulo do Evangelho. E a gente, à medida que vai envelhecendo e vai fazendo palestra, se sente cada vez menorzinho, menos competente. Por quê? Porque não estuda? Não. Porque a gente está trazendo a palavra de Jesus Cristo. Nossa, que responsabilidade imensa, né? E cada dia essa palavra de Jesus Cristo se torna de uma importância única. E ontem eu estava lendo um livro em que o autor é tão bom, um autor de primeiríssima, que ele consegue trazer os fatos atuais e colocar os ensinamentos de Cristo. E aí a gente vê o quanto a gente ainda está muito atrasado, está muito de coração ainda muito endurecido. Mas, de qualquer maneira, estarmos aqui hoje reunidos, acompanhados de todos esses amigos desencarnados, que são muitos hoje, nos dá um certo alento
de falar que a estranha moral, de estranha, ela não tem nada. E que esse título tão esquisito, né? Estranha moral. Moral inesperado, diferente, surpreendente, paradoxal, um monte de coisa. É, de fato, um chamamento muito enérgico de Jesus Cristo, não de verdade aqueles homens daquela época, porque eles eram muito rudes, eles eram de pouca inteligência, eram espíritos muito primitivos que estavam chegando ao planeta Terra, expulsos. Portanto, espíritos que já chegaram sofridos, mas receberam um grande presente, porque eles seriam coordenados por Jesus Cristo, vindo e enviado de Deus. Isso foi o grande presente que nós, homens, que passamos por essas experiências, provavelmente, recebemos de presente. Essa estranha moral é como a gente faz com as crianças quando elas não têm conhecimento que o fogo queima a mão. Nós fazemos um terrorismo contra o fogo, né? Quando ela se aproxima do fogão e, na inocência dela, quer até esquentar as mãos. Esse terrorismo, entre aspas, é um sinal de alerta para quando nós temos baixo nível de conhecimento. Para mim, falar de estranha moral é nos atentarmos com todo cuidado às palavras de Cristo em relação ao que seja o cristianismo, que enfrenta, há 21 séculos enfrentou, transformar, levar aquele povo rude, aqueles espíritos que ainda não tinham a razão como a porta de abertura, eram animalizados, que os instintos é que prevaleciam, poder entender da beleza da lei do amor. Porque até então eles só conheciam a disciplina rígida, cruel, só isso. Eles ainda não sabiam o que era amar o outro. Eles sabiam, sim, o que fazer para sobreviver. Então, esse vai ser o fechamento do 9 ao 18, esse última afirmativa, não vim trazer a paz, mas a divisão, é o fechamento de toda essa estranha moral, que é a lição que nos coloca diante da necessidade da luta que nós temos que travar todos os dias da modificação do nosso interior. Mas, Sônia, por que Cristo diz, não vim trazer a paz, mas a divisão? E ele fala, no item 9, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus. Nossa, o que é isso que Cristo diz aqui? Que para
a época em que ele chega, em que ele vem coordenar os espíritos que aqui estão no planeta Terra, havia o paganismo, isto é, muitos deuses, muitas coisas, milagres, medos dos próprios fenômenos da natureza, porque não havia explicação. As pessoas só queriam sobreviver. Eles eram em estados, um homem no seu sentido mais simples de animalização. Por isso, essa espada, por que a palavra espada? Jesus Cristo, lembra que o início de toda essa estranha moral vem através do uso das palavras, que a Leuda colocou muito bem, foi o uso da palavra ódio, lembra? Odiar pai e mãe, né? Essa palavra ódio, que aparece 2 vezes em 2 entradas evangélicas, em 2 citações evangélicas, não nos surpreendem, porque hoje a palavra ódio tem o sentido de raiva, de não amor, e naquela época as línguas eram variadas, mas eram muito pobres, de pouco vocabulário, portanto as palavras acumulavam. Uma palavra tanto podia ser, designava uma coisa ou mais ou menos. A mesma palavra, ódio é menos amor. E hoje isso não é mais verdade. Então, na língua portuguesa é uma coisa louca. Eu tenho casa, palacete, casarão, casebre, lar, barracão, para designar um teto. É diferente, mas naquela época não era, não. Mas a espada. O que seria espada? Lutar com espadas. É a luta, é o instrumento que era usado para uma luta que levaria à morte. Por isso, espada. Mas essa espada, e foi já falada hoje aqui, é uma luta. Jesus clama por uma luta interior, por uma briga interior. E esta briga interior é o quê? De um espírito de melhor qualidade. Um espírito que pode desenvolver-se através de um corpo físico que recebeu, é uma vestimenta, mas esse corpo físico será capacitado, e o é, ao longo dos séculos, por este espírito que evolui. As coisas não são soltas. Hoje, nós sabemos que a criança de 5 anos, hoje, nada tem a ver conosco, quando tivemos 5 anos. O bebê nascia há 70 anos atrás de olhinho fechado. Hoje nasce de olho aberto. Então, esta evolução física tem a ver com a evolução espiritual. O corpo gordo requer uma roupa larga. O corpo magro requer uma roupa fina. Então, à medida que nós, homens, espiritualmente fomos melhorando, morrendo, indo para o reino dos céus, encarnando de novo com um novo corpo, nós viemos usando das faculdades do homem, do espírito, que é, nós somos o único ser inteligente. Portanto, temos razão. Mas e sentimento?
Estamos na era dos sentimentos. Mas a razão foi o princípio básico que só vai aparecer isso claramente no século XVIII com o quê? Com a evolução das ciências. Por que a gente lê hoje em dia, muito claro, que o espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. E isso, o século XVIII marcou isso. E o espiritismo surgiu no século XVIII. E junto com ele, o que nós tivemos? Desenvolvimento das ciências biológicas, das ciências psíquicas, das ciências em termos de engenharia, maquinaria. Foi um eclodir de conhecimento, que vem agora, no século XXI, cada vez de um aceleramento maior. Então, entenderam por que a palavra espada? E aí, mas Sônia, você está pulando uma coisa. Você não falou da separação, da intriga familiar. Por quê? Porque era preciso que o cristianismo se opusesse a esse paganismo e pudesse explicá-lo e afastar esse paganismo que era doloroso e cruel. Havia os poderosos e os não poderosos. Então, era preciso mostrar que os extremos não estabelecem nenhuma possibilidade de igualdade, isto é, de fraternidade, de amor. No texto seguinte, nós comentamos o seguinte: Jesus Cristo chega à Terra na condição de governador espiritual, com o objetivo de educar o homem para ele aprender e abrir as portas do reino de Deus, desenvolvendo as virtudes de humildade, misericórdia, desapego, perdão, esperança, caridade e amor. Aqui está muito claro, qual era o objetivo do cristianismo. O que a figura de Jesus Cristo tinha como objeto de trabalho? Por que ele reencarnou aqui nesse planeta? Para educar, para aprender as virtudes. O que é isso? É para trazer a razão e desenvolver os sentimentos, os sentidos. Olha que missão difícil para 21 séculos atrás. E quais são as virtudes que são definidas nas bem-aventuranças? E nós temos aqui humildade, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança, caridade e amor. O Mestre Jesus, para implantar o cristianismo, precisou enfrentar o paganismo da época, que pregava o ódio, a ignorância, a guerra, o cativeiro, tudo aquilo que interessasse aos poderosos da época. Porque na época havia os poderosos e os não poderosos, os pobres, os pequeninos, os quase nada. Cristo, o príncipe da paz, propunha a luta regeneradora do bem contra o mal, onde a espada representava a luta interior do homem contra o próprio orgulho, contra a sua desonestidade, contra o seu egoísmo e animalidade. A espada deveria ser usada contra o homem velho que habita em cada um de nós. Eu não botei habitava ou habitou, que habita. Que trazemos nós?
Nós temos o homem velho dentro de nós, embora estejamos no 2021. E quem é este homem velho? Quem é este homem velho? É a nossa imperfeição espiritual. E como todos nós aqui, todos, somos espíritos encarnados imperfeitos. E por que somos imperfeitos? Porque trazemos o orgulho, a vaidade, a intolerância, a primazia dos bens materiais sobre os bens espirituais. Nós continuamos. Nós somos isto. E o que nós estamos fazendo aqui agora? Ouvindo, entendendo, nos aprofundando, nos sensibilizando com as palavras de Jesus. Isso vai ser o bastante para que nós nos transformemos? Deveria ser. Mas nós somos ainda muito apegados aos bens materiais. Nós ainda não temos como certo que vamos morrer. A morte é de todos. Mas como a Sueli falou na última palestra, nós somos mortos-vivos. Por que nós somos mortos-vivos? Que nos preocupamos em enterrar os nossos mortos, mas nós somos mortos-vivos, porque vivemos 80, 90, 70 anos e continuamos a ter a morte como uma chegada ainda longínqua. E por ter a morte como uma chegada longínqua, não como um fato real, intransferível, continuamos a ser apegados aos bens materiais. Estamos sempre querendo mais. Estamos sempre com medo de dividir porque não queremos ficar pobres. Estamos sempre buscando dinheiro, conforto a mais, sem lembrar ou sem querer ver que bem do lado da gente, milhões de pessoas passam fome. Milhões de pessoas estão desabrigadas. O Globo está fazendo uma boa campanha para os moradores de rua e ele tem mostrado, semana passada eu ouvi umas 2 ou 3 vezes, como você reabilita o ser humano. Há uma proposta, um projeto no Brasil, eu acho que esse projeto é de São Paulo, em que você reabilita o homem dando-lhe um quarto e sala e uma cozinha, bem pequenininho, de 34 metros quadrados ou de 20 e pouco. Porque é quando ele, acolhido no seu teto, se sente capaz de ir à luta. Não basta, como os governos, infelizmente, deixam acontecer, dar comida para as pessoas na rua, vestir as pessoas na rua, banho para as pessoas na rua. Isso não acolhe a pessoa humana. Isso são artifícios para que ela perca o tempo dela de encarnação mais rapidamente. Vejam há quantos séculos se luta por isso. Diz aqui, ó, o Mestre Jesus, a ignorância, Cristo, príncipe da paz, representava a luta interior do homem contra o próprio orgulho. A espada deveria ser usada contra esse homem velho. E esse homem velho, ainda estamos nós aqui, cultivando este homem velho. Claro, lógico, não é um pessimismo. A atitude
nossa, em relação ao nosso desenvolvimento, deve ser otimista, porque pouco a pouco, quando nós estamos falando aqui dos projetos, do homem de rua, nós estamos nos preocupando com ele. Nós sabemos que nós somos também culpados dessa situação, e isso já é um alerta. Os verdadeiros pacificadores que compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e por isso mesmo não ignoram que ela é construída, laboriosamente construída por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor. Gente, olha que coisa bonita. Nós construímos essa paz, todos nós temos dentro de nós podemos ser pacificadores da paz. Aí, nesse livro que eu li, ele simplifica. E quem são os pacificadores da paz? Olha que interessante. São aqueles que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações. Lembra do casamento? O que é o casamento? Se a gente casa por amor, casa para realizar os nossos sonhos de ter um companheiro e uma companheira. São aqueles que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhe as preocupações. Os grandes casamentos, os casamentos que têm uma vida fora, um comprometimento longo, são aqueles que sabem partilhar, né? O casal que partilha é o casal que busca ser um pacificador da paz. São os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia. Eu me lembrei dos trabalhadores, das pessoas, dos homens que trabalham para ganhar o pão de cada dia, para dividir com a sua família, para dar um teto para a sua família. Esses são os pacificadores da paz. Para os entes queridos que não se curvem sob o peso da angústia, são os que procuram esquecer-se para que outros se façam favorecidos ou destacados. Quantos, né? Atrás dos grandes cientistas, quantos outros homens existem para que um nome ou um grupo de nomes seja o descobridor de uma vacina ou de muitas vacinas ou de instrumento? Quantos estão por trás? São os que abraçam responsabilidades e compromissos de que se sente dispensados para que haja mais amplas facilidades nos caminhos dos semelhantes. Temos aqui um brasileiro que fez isso e continua fazendo, que é Chico Xavier. Um homem fragilizado fisicamente, fragilizado afetivamente, mas que trabalhou intensamente para que pudesse levantar tantos de nós sofridos, que pôde trazer, clarificar, pelo exemplo, a doutrina espírita, que varou o mundo, foi respeitado pelo mundo, apesar de ser um homem frágil, afetivamente e fisicamente, mas no seu amor ao próximo, no seu amor à sua missão, ele é um pacificador da paz. A moral estranha, que dá título ao capítulo 23, é a moral que torna o homem conhecedor das próprias mazelas morais e conhecedor da imortalidade da alma, que permite que desempenhamos papéis diferentes em cada encarnação. Achei isso muito próprio e muito
de muita responsabilidade para nós. Essa moral estranha, essa palavra de Cristo, que nos acorda violentamente para abraçar a lei do amor, mostra quanto nós ainda somos espíritos imperfeitos, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. E vai nos falar da imortalidade da alma, que depois chega, sendo na época ele não pôde explicar, não havia ouvidos para ouvir esse conhecimento, o Consolador prometido, o Espiritismo, chega no século XVIII, no século das ciências, para nos contar que a morte não existe, que somente o corpo físico vai-se embora, porque o espírito é eterno. Olha quanta beleza no item 9. E como tudo que foi falado antes tem sentido nesse fechamento. No item 10, vi lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda, tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Cristo aqui, lançar fogo à terra, é trazer calor àqueles corações endurecidos, trazer luz. Que luz é essa? Conhecimento. Tirar aquele povo rude que chega aqui nesse planeta desolado e frustrado, porque eram homens inteligentes que chegaram aqui, mas Cristo diz, mas eram cheios de maldade, eram pessoas más, espíritos maus, e Jesus veio dizer para eles, chega, agora é hora do bem, vocês são capazes. E ele continua dizendo isso para nós, todos nós somos capazes. Mas, Sônia, quantos séculos, quantas vidas, todas aquelas que for necessário. Aqui ninguém mais é tão jovem assim. Pela idade eu só vejo que a Raquel é a mais jovem. Mas com os 40 dela, quanto ela, na trajetória dela, ela já foi e já voltou. Nós vivemos, estamos até com sorte. Sorte não. A providência divina tem providenciado que nós vivamos mais. E sabe por que esse viver mais nos dá uma melhora? É porque a gente está com mais chance de ir para o reino do céu com melhor qualidade espiritual. Vocês vão dizer, ele há de dizer, mas Sônia, errei tanto, fiz tanta besteira. Mas para Deus, ele não é esse julgador cruel que nós somos. Nós dizemos, não te perdoo, não tem perdão. Não julgue Deus e Jesus por nós. Nós somos muito inferiores. Na hora que nós temos uma dor muito grande, perdemos parte do nosso corpo, vamos à rua, tem um acorde. O acorde é resignação. O acorde é o entender e não falar, porque eu. Frase que a gente escuta e fala, né? Porque eu.
nessa hora, a gente, obrigada, Senhor. E nesse acorde, você entrará com as trombetas todas cantando, aleluia. E aí, todos os amigos virão saudá-lo. Então, olha como a providência divina tem nos permitido minimizar esse mal que carregamos, que viemos jogando fora há 21 séculos. Olha quanta beleza nas palavras de Cristo. E essa é a luz. O conhecimento científico é a luz. É esse fogo, mas não um fogo destruidor. Não é o fogo do Pantanal, é o fogo do amor. Julgais que eu tenha vindo a trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem uma casa, 5 pessoas, estarão elas divididas contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Essa divisão até hoje tem, né? A nora com a sogra com a nora. Essa é boa. Aqui, o que é a proposta maior de Lucas? Essa é uma citação de Lucas. Qual é a proposta maior? Aquilo que Jesus falou lá, quando ele estava lá falando para o povo da sua época. A mãe dele estava presente, os irmãos dele estavam presentes. E ele, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Porque é a família universal. A gente já estudou isso. A parentela espiritual e a consanguínea. A minha relação com a Raquel é consanguínea. Ela é filha da minha irmã. Com a graça de Deus, também é uma parentela espiritual. O que é a parentela espiritual? É quando na mesma família se reúnem espíritos afins. Sônia, isso é uma verdade? É. Mas as famílias, de um modo geral, elas são espíritos afins? Não. De verdade, a família são encontros em que nós vamos resolver antigas situações. Mas há sempre um lúcido, né, nessas famílias, não tem? A gente diz, poxa, todo mundo briga lá, mas fulano ele é tão bonzinho, ele não briga com ninguém. Sempre tem um. É a misericórdia divina, que coloca um espírito que vem ajudar, que vem educar, a palavra de Jesus, aqueles espíritos. E acaba não saindo ok, mas as melhores condições são colocadas. E é aqui, já imaginou? Cristo, as pessoas, por isso estranha moral, eu fiquei pensando, já imaginou aquelas pessoas que não tinham conceito de família? Não tinham conceito de família. Eles eram agrupamentos que se juntavam para sobreviver, mas o conceito de família ainda não acontecera. Já imaginou Jesus Cristo falando isso? Já imaginou? Mas era isso que Jesus Cristo estava colocando. Esse conceito de família universal como um conceito que nós estamos até hoje brigando para tê-lo,
E a gente sempre tem que pensar que ele é meu irmão e eu sou a irmã dele. Se nós acharmos que o outro é nosso irmão, e é verdade, não é de sangue, mas é de espírito. Por quê? Porque todos nós não somos filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, o que nós somos? Irmãos. Mas isso é bom na filosofia, na prática. Nojento, esse neguinho, Essa é a verdade, incontestável. Preconceito, que a polícia tenta resolver. Não, hoje o Brasil, né? Se a gente chamar, ô neguinho, vai para a cadeia. Mas isso não é uma questão de polícia. Claro que, como Sueli, como é boa advogada, diz, é inibição necessária para o cara refletir. Não nos esqueçamos disso, nunca. Não passa larga virando o rosto, porque ele é nojento. A Raquel, que é médica, ela não pode, ela não deve, ela jurou atender a mulher que vai ter o seu filho, seja branca, negra, nojenta, suja, fedorenta. Isso é condição de gente, de uma palavra que nós não temos sentido. Humanização. Nós não temos esse sentido. Isso está muito longe. E está longe até de quem o faz. A gente tem vivências profissionais que nos acordam para o desencontro das dores. As pessoas que têm os filhos com algum problema neurológico, comportamental, elas buscam que todos compreendam a sua dor, a sua mazela do seu filho. E sabe o que elas fazem? Elas acham que ninguém olha com os olhos dela. Lógico que nós não olhamos com os olhos dela, mas olhamos como irmão de todos. Portanto, quando dizem, e elas dizem para a gente alto e bom tom, que nós somos preconceituosos, que nós somos muitas vezes excludentes, nada disso. No outro dia, conversando com as professoras, que trabalhamos juntos, falei para elas, nós somos excludentes? Não. Nós somos preconceituosas? Não. Não falei nada. Não discutam nada. Deixa falar que a gente não é humana, que não é... Fica quietinha, não defenda, não se defenda, faça. Dê exemplo, acolhe. Não foi assim que Jesus fez? Ele não acolheu os mais sofridos, os miseráveis, a prostituta? Nesse momento, vamos acolher, porque a dor nos faz perder o sentido. Nós próprios, que temos a dor, desumanizamos e passamos isso para o outro. Porque para nós, a perguntinha, por que eu, ainda está valendo. A discórdia por Jesus deve ser entendida, segundo explicado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, da seguinte maneira: seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam um fermento divino das opiniões,
estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Essa desarmonia, entre aspas, afetiva, porque era preciso movimentar o conhecimento e a troca se estabelecendo, alguém ia ter a luz de ver que essa discórdia levaria a uma nova doutrina. Jesus substituiu a pena de talião, de olho por olho, dente por dente, pela doutrina do perdão, da caridade e do amor incondicional. E para este aprendizado dos homens de sua época, o Mestre Jesus usou ora a pedagogia do exemplo, ora as palavras duras que compõem este capítulo 13. Tudo isso se fazia urgente para que houvesse mudança de hábitos que dominavam os homens rudes do tempo de Jesus. O Espiritismo, o Consolador Prometido, continua a obra de Moisés e de Jesus, enriquecendo de novos valores espirituais, mediante o que vem revelar aos homens. O Espiritismo nada mais é do que a continuação das religiões que antecederam, explicando-as sob um ponto de vista mais adiantado, mais racional e mais compreensível, porque não usa símbolos nem tem dogmas. O Espiritismo lança a luz sobre o que os outros predecessores deixaram subentendido por não terem podido explicar tudo aos povos da época em que viveram. O Espiritismo veio precisamente na época em que a humanidade, estando com sua inteligência mais desenvolvida, podia receber ensinamentos novos. Qual século? Século XVIII. O século da luz, como foi conhecido. O tempo de lutas e das sangrentas perseguições que duraram séculos passou às atuais que duraram e duram apenas alguns anos, porque a luz divina jorra sobre todos os pontos do universo, abrindo mais cedo os olhos aos cegos, pelo seu orgulho, egoísmo, ambição, cupidez e fanatismo. Então, vejam bem, o Espiritismo, ele chega com uma luz imensa, porque nesse momento a razão e o sentimento estão a todas. É muito fácil entender isso. A razão vem com as ciências biológicas, com as descobertas da hereditariedade, né, em que vai provar as relações consanguíneas. E a relação social e a relação psíquica, que a gente tem consciente, subconsciente, vem pelo psicólogo e vem pelo sociólogo. Olha que beleza, gente! É tudo isso que o Espiritismo precisava. Porque quando eu falo em espírito, eu estou trabalhando nível de consciência, superconsciência, e é preciso Freud. E toda a linha de Freud, Jung, que foi um espetáculo na psicologia, que vai esclarecer 200 mil coisas do Espiritismo, chega firme, forte, na ciência. Allan Kardec faz uma codificação baseada não no achismo, mas na ciência. Portanto, o Espiritismo é religião, sim, mas onde a fé é racionada. Todo nosso sofrimento é explicado, porque se não é de hoje, foi de ontem, foi de outras vidas, que essa vida, ela é para ser vivida dignamente, sem recuos, e se fosse eu? Porque sem perguntas que ignoram a imortalidade da alma, as vidas passadas. E nada melhor que a nossa autoavaliação, que eu já falei umas 3 vezes aqui,
E o que é isso? É você fazer as coisas. O sentido de revidamento é muito forte dentro da... Não me beijou? Não beijo amanhã também. Falou besteira para mim? Falo besteira também. Revidar não é bom tom. O Espiritismo implora, ensina a gente que não é isso que Jesus Cristo nos trouxe. É acolher, é perdoar, é tolerar, porque aquilo que você não recebe hoje, você plantou com sementes podres num passado, que por vezes não está nem longe, porque nós somos tão sabidos ou mentimos, ou queremos ser tão espertos que diz, mas como eu pude fazer isso? Como? Sua vivência passada ficou lá, ó, quietinha. E na hora que você teve a oportunidade, lup! Então, autoavaliação. Para quê, Sônia? Para, na hora que quiser berrar, na hora que quiser revidar, feche os olhos e diz, Senhor, o que fazer? Aonde está a minha palavra de compreensão, de perdão e de tolerância? E volta. Mas volta atrás, Sônia? Sim. Por que não? Andar de ré também o carro anda e você também pode andar. E primeiro, peça perdão a Deus. E diga, obrigada, Senhor. Não sei se vou repetir esse meu engano, mas dessa vez me deu chance de corrigi-lo. Boa tarde, boa semana para nós todos.